Em audiência pública da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, no último dia 30 em Brasília, foram debatidas as absurdas taxas de juros no Brasil. A coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Maria Lúcia Fattorelli, frisou que juros altos não controlam a inflação brasileira. A inflação brasileira é decorrente de preços administrados, combustíveis e alimentos. Não é de demanda. Além disso, a inflação está dentro da meta, afirmou Maria Lúcia Fattorelli. Como consequência, os bancos seguem batendo recordes de lucros e o país voltando ao mapa da fome, com 70 milhões em insegurança alimentar. Agradeço ao deputado Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, pela convocação dessa audiência pública. Lamento também a ausência dos responsáveis pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda, que não vêm para o debate, né? E, infelizmente, gostam de falar sozinhos para não ter o contraponto. Mas nós vamos fazer a nossa parte, porque o Brasil está travado por essa política irresponsável, insana e sem base científica que está sendo levada nesse país, prejudicando toda a população. Eu tenho uma apresentação, deputado Paulo Guedes, vou pedir licença para falar de pé, porque eu falo mais rápido quando eu estou de pé. Então, está dando para vocês enxergarem aqui? Tá, né? Vamos lá. Primeiro, o objetivo dessa audiência é exatamente falar sobre a política de juros, porque essa elevação está tornando o custo do dinheiro muito alto no país, impedindo a sua circulação saudável na economia. A elevação de juros tem levado inúmeras empresas à falência, provocando desemprego, a desindustrialização, o atraso socioeconômico no Brasil. A elevação da Selic provoca gastos excessivos aos cofres públicos, porque influencia o aumento desenfreado do gasto com a dívida pública e do estoque da dívida. A elevação da Selic tem inibido o consumo das famílias, de um lado, e a redução da atividade econômica, além de levar milhões de pessoas ao desespero e até ao suicídio, como são inúmeros os casos, destruindo lares, provocando imensuráveis desajustes sociais. Então, o tema que nós estamos discutindo aqui hoje não é somente econômico, é um tema social, tem a ver com a questão humana, com a vida das pessoas. Ao contrário de combater a inflação, a elevação da Selic e das outras taxas de juros, né, porque a Selic é só a taxa básica, as taxas de juros de mercado elevadíssimas no Brasil têm provocado elevação de preços. Porque é claro que as empresas jogam o custo financeiro para o custo dos produtos. Então, não controla a inflação coisa nenhuma. A elevação da Selic aumenta de forma absurda a transferência de dinheiro da sociedade, da classe trabalhadora, dos pobres, para o grande setor financeiro obter cada vez mais lucros. E o Banco Central, ainda por cima, paga bolsa banqueiro, remuneração diária da sobra de caixa dos bancos. Como é que é definida a taxa de juros no Brasil? É o Banco Central que decide, é a diretoria do Banco Central que decide. Eles dão o nome de Copom, o povo escuta. O Copom decidiu a taxa de juros. A maioria das pessoas não tem nem ideia o que é o Copom. Gente, Copom é simplesmente a diretoria do Banco Central. É o presidente do Banco Central e mais 8 diretores. Fazem uma reunião e decidem lá aumentar a taxa de juros de 2 para 13,75, sem perguntar para ninguém se tinha dinheiro para pagar. Aqui, qualquer projeto tem que dizer o impacto financeiro. Se tiver impacto financeiro, tem que dizer de onde vem o dinheiro. E para pagar juro. Não importa o impacto financeiro. Por que não importa?
Porque corta tudo, é assim que o Ministério da Fazenda, que não veio para cá para enfrentar o debate, faz. Corta tudo quanto é gasto e paga prioritariamente o juro. E se não tem dinheiro suficiente para pagar, emite título e paga. E aumenta o estoque da dívida. Não importa o que está lá no artigo 67 da Constituição, que proíbe emissão de título para pagar despesa corrente para juro, não importa. Emite título e paga. E a dívida vai só aumentando. E depois a dívida gigante é desculpa para arcabouço fiscal, que mantém o teto, é desculpa para contra-reformas, como a da administrativa, que o Lira já está ameaçando de voltar com ela, a da Previdência, que já falaram que vai ter que ter outra. Por quê? Não tem como, deputado, com a dívida alta. Então, primeiro ponto, o Copom, a diretoria do Banco Central, decide taxa de juros. E o que de fato está por trás dessa definição? Vocês devem ter visto essa matéria do Correio Brasiliense. Olha as aspas para a fala do presidente do Banco Central, que também fugiu desse debate, quer vir sozinho, mas fugiu do debate de hoje. Você tem que colocar o país em recessão para recuperar a credibilidade. Ele afirmou isso, está publicado no Correio Brasiliense. Que história é essa de que você tem que colocar o país em recessão? Isso tem que ser questionado para ele aqui, dia 27. Por que isso? Na entrevista, ele falou, quando ele deu essa entrevista, a Selic já estava em 9,25% ao ano. E o que ele falou? Para segurar a inflação no centro da meta, é muito bom avançar esse processo. Ou seja, ele fala que tem que segurar a inflação, por isso é que tinha que continuar com esse processo de aumentar juro e que tinha que jogar o país em recessão. Bom, o projeto dele foi um sucesso, né? Porque o país entrou em recessão. Olha o desemprego, olha o desespero do povo na rua. Vocês já repararam aqui em Brasília? Quantas barracas de gente morando na rua? Em todo o país? O que está acontecendo? Quantas empresas fechadas? Bom, é preciso dizer que subir juros não serve para controlar inflação no Brasil. Por isso é que esse pessoal não vem para o debate. Eles não têm resposta para isso. Subir juros não serve para controlar o tipo de inflação que existe no Brasil. A inflação que existe aqui decorre principalmente do aumento de preços administrados e, entre eles, principalmente o preço dos combustíveis, que eu não vou entrar nesse debate, porque o nosso mestre Fernando Siqueira está aqui para falar disso, e preço de alimentos, que outro mestre, professor Mitidiero, vai participar online e vai nos explicar o que provoca inflação de alimentos. E mais, como o deputado Lindbergh falou, a inflação está baixíssima, está dentro da meta. Por que a Selic continua tão alta? Não tem base científica alguma. A diretoria do Banco Central insiste em manter a Selic alta sob falsa justificativa de controlar a inflação. Essa justificativa é falsa. Além do mais, sem base técnica, sem base científica. Por isso é que eles não vêm enfrentar o debate aqui do nosso lado. Eles não têm resposta para isso. O reflexo no PIB. Queda de 2%, segundo dados do próprio Banco Central. PIB de maio, queda de 2%. Então, olha aí o sucesso da intenção dele de julgar o país em recessão. Está aí, ele conseguiu o que ele queria. E o Brasil vai se tornando paraíso de rentista, bancos batendo recorde de lucro e o país voltando vergonhosamente ao mapa da fome. Está lá, ó, notícia da Agência Brasil, órgão governamental, né, agência oficial do governo. Insegurança alimentar atinge 70 milhões de brasileiros e brasileiras. O juro alto atinge todo mundo. Atinge as pessoas, atinge as empresas, atinge o setor público. E eu queria ressaltar aqui
que a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, soltou uma importante mensagem no final de abril, em que ela diz: juros abusivos ampliam o abismo social, afetam a cadeia produtiva, reduzem o consumo de bens necessários à maioria do povo brasileiro. E por que a CNBB se importa com isso? Por causa do desespero do povo. A CNBB sabe, presencia o desespero do povo nesse país. Bom, várias notícias provam isso, né? Pesquisa mostra que quase 80% das famílias brasileiras estão endividadas. A alta taxa Selic prejudica o crescimento do país. O presidente da Fiesp fala do empobrecimento do país, do atraso das indústrias. E na dívida pública? Cada 1% que o Banco Central aumentou a Selic, atualmente, isso significa um gasto extra com juros de 42,9 bilhões. Segundo tabela do próprio Banco Central, isso aqui é um print da página do Banco Central, está lá. 42,9 bilhões de gasto com juro por ano, um gasto que vai se repetir todo ano até que o juro caia, a cada 1% de aumento da Selic. Vamos fazer uma continha aqui? Se a Selic estava em 2 e subiu para quase 14, nós estamos falando de quase meio trilhão de gasto com juro a mais, além do gasto com juro que já existia, por conta do aumento da Selic pelo Banco Central, sob a falsa justificativa de controlar a inflação. Tá? E por que nós praticamos o juro mais elevado do planeta? Está aqui a tabela, o ranking. Esse ranking, inclusive, é atualizado quase todo dia, dos países do mundo inteiro. Taxa real. O Brasil é a maior taxa real do planeta. Por que isso acontece? Falta de limite dos juros em lei e atuação suicida do Banco Central. O Banco Central está suicidando a economia brasileira. Tá? E olha que essa comparação da taxa real aqui é feita com base na taxa básica de juros. Se olharmos o juro real, o Brasil fura qualquer teto aí. Muita gente fala que estabelecer teto de juros em lei é uma ilusão, que isso não é possível. O que não é possível, minha gente, é conviver com essa falta de limite para juro no Brasil. Olha aqui, a Espanha tem limite para juros. Estão aqui as leis, eu vou deixar essas telas aqui, presidente, com a comissão. Todos os parlamentares podem acessar esses links depois e confirmar. A Espanha tem teto para juro. O cheque especial, por exemplo, que aqui no Brasil é quase 160% o juro, lá o limite é 8,1%. Está aí, tem lei lá para limitar juro. Também, em Portugal, tem lei para limitar juro. O limite de cartão de crédito, por exemplo, em Portugal, é 17,4%. Limite em lei. E aqui no Brasil, pessoal, a média de taxa de juro divulgada pelo Banco Central é 440%, divulgada pelo Banco Central, média. Tem emissores de cartão que cobram 1000% de juro. Por quê? Não tem limite. O Santander, lá na Espanha, cobra cerca de 10, né? A pessoa Ladislau sabe exatamente esse número. Santander cobra cerca de 10 lá na Espanha. Aqui, mais de 400. Por quê? Porque lá tem limite. Lá tem limite. Se Espanha, Portugal, e tem mais. Aqui, ó, França. França tem limite de juro em lei. Por que aqui no Brasil não pode ter limite? Então, deputado Paulo Guedes, o senhor é o relator do PLP 104 de 2022, o senhor tem nas mãos um projeto que pode mudar, dar uma guinada na história do Brasil. Tá? A atuação do Banco Central é o responsável pela crise fabricada, como o próprio presidente do Banco Central declarou
você tem que julgar o país em recessão. Isso é intenção fabricada. A Auditoria Cidadã listou uma série de questionamentos, enviamos ao Senado quando ele ia lá, agora vamos atualizar e enviar para os parlamentares aqui da CFT para fazer esses questionamentos para ele quando ele vier aqui sozinho. O Banco Central paga diariamente bolsa banqueiro aos bancos. O Banco Central remunera diariamente os bancos sobre um dinheiro que sequer pertence a eles. O dinheiro de toda a sociedade, das pessoas, das empresas e das instituições públicas que está depositado nos bancos e que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, para o dinheiro circular na economia. O que o Banco Central faz? Aceita que os bancos depositem essa bolada lá. E, em vez dos bancos emprestarem para a sociedade, claro que eles preferem entregar para o Banco Central e receber uma remuneração diária, sem risco algum. E aí, essa operação gera escassez de moeda na economia, provoca aumento das taxas de juros de mercado, porque se o banco tem garantida a Selic pelo Banco Central, ele só empresta para a sociedade a juros exorbitantes. Aumenta a dívida pública. Então, o Banco Central está sendo sustentado pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional doa mais de 2 trilhões de títulos para o Banco Central. Doa, de graça. O Banco Central não paga por esses títulos. Além do Tesouro Nacional doar esses títulos para o Banco Central, ele ainda paga juro diário ao Banco Central sobre esses títulos. Tá? E por que isso acontece no Brasil? Porque quem manda aqui é o capital financeiro. E o representante do capital financeiro, eu estou encerrando, o representante do capital financeiro aqui no Brasil é o Campos Neto, que inclusive tem cargo lá no BIS. Ganhou um cargo de presente lá no BIS, porque está prestando um excelente serviço ao capital financeiro. O verdadeiro rombo das contas públicas, deputado Paulo Guedes, parlamentares presentes, amigos e amigos das entidades apoiadoras da Auditoria Cidadã que estão aqui em peso, o rombo das contas públicas está no gasto com a dívida. Não está no gasto com previdência, pessoal, educação, saúde e demais áreas sociais que estão agora sob o teto do arcabouço. O gasto com a dívida, mais uma vez, ficou fora de qualquer teto. Aqui que está o rombo das contas públicas. Se não enfrentarmos os juros, essa dívida vai continuar levando todo ano metade do orçamento federal. Exigimos limite dos juros em lei, conforme trata o PLP 104 de 2022, que propõe o limite em 12% ao ano, ou o dobro da Selic, mas não pode passar de 12%, e proíbe o abuso da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Proíbe a Bolsa Banqueiro. Faço aqui um apelo aos parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação para avançar com esse debate. O relator, deputado Paulo Guedes, esse debate precisa avançar nessa casa, porque enquanto não enfrentamos o juro alto, o que está acontecendo? Pagamos juros exorbitantes, o sistema da dívida domina, a estrutura do Estado está sendo sucateada por contínuas contrarreformas e falta de investimento, apesar de termos 4,6 trilhões em caixa. Olha aqui, o Brasil tem 1 trilhão 780 na conta única do Tesouro, parado lá para garantir pagamento de juro para banqueiro. Tem 1 trilhão e 100 lá no caixa do Banco Central, remunerando o banco, dinheiro que tinha que estar circulando na economia. Está parado lá. Temos 1 trilhão e 600 em reservas internacionais, que falam que não pode mexer, mas nos últimos 5 anos, o Banco Central torrou 300 bilhões de reais, 60 bilhões de dólares dessas reservas. Para quê? Para atender vontade do câmbio. Então, estamos aí, encerrando, agora é a última mesmo, encerrando cenário de estamos sob um cenário fabricado de escassez. A escassez no Brasil é fabricada. O Brasil é riquíssimo.
e os juros são um dos responsáveis por essa escassez. A dívida está em todas as esferas, a auditoria é capaz de enfrentar. Quem ainda não acessou a cartilha da Auditoria Cidadã, eu aqui entrego oficialmente para o nosso deputado Paulo Guedes, e quem ainda não acessou, acesse na página da Auditoria Cidadã, porque nós temos que construir correlação de forças. Como o Equador construiu quando fez a auditoria, virou o jogo. Aqui, enquanto não se faz auditoria, ficamos na mão aí do Campos Neto. Tá? Precisamos de mais recursos para investimento, precisamos interromper os mecanismos que alimentam o sistema da dívida e, para isso, tem que ter limite de juros em lei e precisa fazer auditoria com participação social. Muito grata, fico à disposição.